Bom, gente, boa tarde, dando continuidade aí ao nosso curso, hoje dia 22 de junho, caminhando aí para o final do curso já, hoje fechando o quinto módulo, já caminhando para o sexto módulo aí na semana que vem. Para fechar o módulo de hoje, o convite é para uma pessoa que eu imagino que todo mundo que está aqui no curso já conheça, né? A Michele Totti. De qualquer jeito, eu vou apresentá-la formalmente. Para quem não conhece, a Michele é pedagoga na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. É pedagoga há um tempo bem razoável. Antes disso, estava no Instituto Federal de Goiás. Alguém que eu tive o prazer de conhecer aproximadamente 5 anos atrás, mais ou menos, não sei exatamente quando foi aquela disciplina na Unicamp, mas por conta do doutorado e por conta dos nossos objetos de pesquisa, a gente acabou se conhecendo numa disciplina organizada pela professora Sueli, que teve com a gente algumas semanas atrás, e desde então aí a gente vem trabalhando junto em várias frentes, assim, um pouco mais especificamente sobre apoio pedagógico, mas vira e mexe a gente vai se enfiando em outras coisas que tangenciam aí o apoio pedagógico, os serviços de apoio, a permanência estudantil, então um longo tempo aí trabalhando com a Michelle. E aí hoje a Michelle vai abordar um pouco do tema do apoio pedagógico, e eu tenho certeza que é talvez a pessoa aí mais adequada para falar um pouco disso. Mesmo eu sendo pedagogo como ela, eu acho que a Michelle é uma pedagoga mais raiz. Eu sou um pedagogo que vai mais para a sociologia e a Michelle acho que é uma pedagoga mais aplicada. Mas eu vou passar para ela, ela vai, acho que fazer uma apresentação. A gente combinou, se alguém tiver dúvidas, também quiser interagir, pode ir fazendo isso ao longo da fala da Michelle. E é a mesma coisa, Michelle, eu fico aqui, se o pessoal colocar no chat alguma coisa, eu vou lendo as perguntas para você ficar mais à vontade. Bora lá. Obrigada, Carlos. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que o Carlos é um pedagogo mais raiz do que eu. Se a gente voltar naquela visão do pedagogo bravo, eu acho que o Carlos é mais pedagogo do que eu. Acho que ele briga mais. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para a gente já começar. Bom, então, pensando aí na sequência do curso, a gente tinha propôs uma conversa sobre a atuação multiprofissional nos serviços, né, e como o apoio à aprendizagem ou o apoio pedagógico, né, às vezes pode ter algum outro nome aí, a depender da instituição, ele tem sido pensado e tem sido concebido na nossa realidade e nos nossos serviços. É claro, eu trabalhei na pesquisa com as universidades federais, mas pelo que a gente tem conversado, né, com outros profissionais e visto da realidade dos serviços, muitas desses aspectos são compartilhados especialmente com as outras universidades públicas, mas provavelmente também com as universidades privadas que têm serviços organizados. Então, eu já falei algumas vezes, né, o Brasil não tem uma tradição de serviços de apoio ao estudante no ensino superior. Mesmo a nossa assistência estudantil vem se consolidando, né, recentemente, se a gente for pensar em tempos históricos,
né? Mas a gente vem de uma história de apoio ao estudante muito calcada na ideia dos auxílios financeiros, né? Do apoio material. E dentro dessa ideia de oferecer essas condições básicas, a gente ainda tem reduzido esse público, né? Então, são ações focalizadas, geralmente selecionando ali entre aqueles que precisam, a gente seleciona o que tem maior necessidade. Então, a gente tem esse histórico de um apoio ao estudante, de apoio material e focalizado. Eu trouxe aqui, eu fiquei meio em dúvida sobre o que focar, qual recorte trazer, mas eu decidi trazer essa ideia, né, de como a gente vai consolidando dentro da universidade essa concepção, né, esse entendimento da importância de apoiar a aprendizagem do estudante para que a gente possa favorecer a permanência. Então, tem um livro que chama 10 Encontros Fonaprace, que são os registros dos primeiros 10 encontros realizados pelo Fórum, então vai de 85 a 92, né? O Fórum é oficialmente criado em 87, mas os representantes das universidades já se reuniam antes, então são registros dos encontros desde 85, e aí nos relatos desses 10 primeiros encontros, a gente vai perceber muito, muito forte a briga por recursos para assistência prioritária. Então, a gente deve lembrar que só em 2007, né, só com o PNAES, desculpa, gente, só com o PNAES a gente tem esse recurso garantido. Então, os pró-reitores tinham muito esse discurso de que precisavam garantir, né, essa conquista. Sempre na hora errada, né? Então, a aprendizagem ela vai aparecendo nesses registros dos encontros como algo que se garantiria se esses alunos, né, que necessitavam, muitas vezes chamados de alunos carentes, conseguiriam garantir se eles recebessem esses auxílios prioritários. Então, a gente não vai ver em nenhum momento a aprendizagem ou o desempenho acadêmico como uma ação de apoio ao estudante em si, mas como algo que aconteceria caso o estudante tivesse as condições, e em outros momentos, uma condição prévia para que o aluno recebesse auxílios financeiros. Então, o aluno carente, com bom desempenho acadêmico, teria direito a esses auxílios ou a essas bolsas. Lá no final dos registros, nos últimos encontros, a gente vai vendo assim, essa fala da falta de recursos ficando ainda mais forte. As universidades não conseguiam pagar, por exemplo, as despesas de compra de alimentação para os RUs, não conseguiam pagar despesas básicas da universidade. Parece até que é recente, né? Que é um déjà vu. Mas não conseguiam pagar, e claro, naquela época, essas ações de assistência estudantil dependiam muito da iniciativa da universidade, dos recursos próprios da universidade. Então, os pró-reitores fazem um esforço repetido de tentar dialogar com o MEC, de ir em busca de recursos, e são, assim, solenemente ignorados. Então, esses registros mostram muito essa busca ainda pela garantia desse recurso para as necessidades básicas dos estudantes e para desonerar a universidade que tinha que gastar, né, o recurso que vinha para a instituição para poder atender os alunos.
mas para o final também já aparece a participação nas discussões sobre a LDB, né, que vai ser aprovada só lá em 96, mas o Fórum também busca participar dessas discussões para garantir aí no texto da lei a concepção de permanência e de garantia das condições de permanência, e lá em todos os registros, então, chegando ao 10º encontro, persiste essa ideia de causalidade entre garantir esse auxílio material e desempenho acadêmico. Então, muito ainda se destaca bastante essa ideia de que se eu garantir para o aluno alimentação, moradia, transporte, né, às vezes creche, ele teria um bom desempenho acadêmico. Aqui algumas falas que a gente encontra nesses documentos, né? Então, o apoio ao estudante carente tem como finalidade provê-lo das condições mínimas indispensáveis a um bom desempenho acadêmico e, consequentemente, capacitá-lo para sua função maior de agente transformador da sociedade. A democratização da permanência implica na manutenção e expansão de programas de assistência, ou seja, para que o educando possa se desenvolver na sua plenitude acadêmica, além da excelência da qualidade do ensino ministrado, é necessária uma política efetiva de apoio ao estudante, através da gratuidade da alimentação, moradia, serviços de saúde, lazer, esportes e facilidade de acesso a material técnico científico. As diretrizes devem contemplar ações assistenciais e promocionais nas áreas de arte, cultura, esporte e lazer, e eliminar a visão tecnicista com que seu trabalho tem sido visto por certas administrações universitárias. Então, eu trouxe esses 3 excertos também para a gente ver que a concepção vai se expandindo um pouco, né? Outras áreas vão sendo incluídas aí nessa ideia de uma política nacional de assistência estudantil, embora ainda não aparecesse o apoio pedagógico, ou o apoio ao desempenho acadêmico, a aprendizagem do estudante, mas a gente vê que vai saindo de uma ideia ali muito básica de alimentação e moradia, e outras áreas vão sendo incluídas. Em 96, a gente tem a aprovação da LDB, né, que garante aí o direito à igualdade de acesso e permanência. Também em 96, o FONAPRACE realiza a primeira pesquisa do perfil, né, para ter dados aí para fundamentar essa proposta de uma política de assistência ao estudante. E é no relatório dessa primeira pesquisa que foi realizada que, a partir da análise do que os alunos responderam, o relatório apresenta a necessidade de orientação psicopedagógica para garantir a permanência do estudante. É interessante que no questionário não havia perguntas direcionadas especificamente ao apoio pedagógico, ou alguma coisa parecida. É a partir da análise que os profissionais envolvidos, pesquisadores, levantam a necessidade desse tipo de ação nas universidades. E embora esse relatório traga já esses avanços em relação à concepção de uma política que atendesse outras áreas, o PNE 2001-2011 ainda apresenta essa ideia de concessão de auxílios para os alunos que apresentassem um bom desempenho acadêmico anterior. Então, para conseguir um auxílio, às vezes bolsa trabalho, que ainda existiam em algumas universidades, ou auxílios financeiros, o aluno tinha que apresentar um bom desempenho acadêmico. Em 2001, o FONAPRACE faz, então, essa primeira
proposta, né, na época, um Plano Nacional de Assistência Estudantil. E aí, aqui nessa área de desempenho acadêmico, aparece acompanhamento psicopedagógico. Eles começam a organizar aí quais seriam as áreas de ação e quais seriam os órgãos responsáveis dentro das universidades por essas iniciativas, pensando aí nessas 4 áreas. Interessante aqui que eles chamam de permanência esse primeiro grupo, né, de ações de permanência, e hoje a gente já pensa, né, todas essas ações como ações de uma política de permanência. Mas aqui já começa a se consolidar esse entendimento de que seriam necessárias ações de apoio pedagógico para os estudantes. As ações de saúde mental, né, se a gente pensa, a gente está sempre muito junto ali o apoio pedagógico, o apoio psicológico, já existiam muitas ações de atendimento psicológico, médico, odontológico. Esse acompanhamento psicológico também, nesse período, era bastante clínico, né? Por conta das clínicas escola, né? Que faziam parte aí dos cursos de psicologia, que atendiam os alunos durante o estágio dos estudantes de psicologia. E é importante lembrar também que ali na década de 80, final da década de 70, durante a década de 80, a gente teve a criação de muitos serviços de orientação educacional e orientação profissional nas universidades, né? E nesse período, os cursos de pedagogia tinham essas habilitações. Então, durante a formação, né, nas faculdades de educação desses estudantes, eles também faziam mais ou menos aí, né, guardada as diferenças entre a formação, mas também faziam esse atendimento. E havia também diretrizes para que esses alunos recebessem, né, orientação educacional. E aí a gente tem a prática da orientação educacional recebe muitas críticas no Brasil. Em seguida, a gente tem uma mudança na diretriz curricular também dos cursos de pedagogia, e esses serviços, né, vão desaparecendo, com exceção de algumas experiências que se mantiveram, né, foram remodeladas ou se adaptando às novas necessidades e ainda existem nas universidades, né? A gente tem a Unicamp, a Universidade de Santa Maria, inclusive algumas confessionais também, como a PUC, que conseguiram manter esses serviços de apoio ao estudante que foram criados nessas décadas. Em 2007, a gente tem a aprovação, né, do PNAES, e aí, durante a pesquisa e também junto com o Carlos, a gente conversou com algumas pessoas, né, que participam há mais tempo do FONAPRACE, né, onde que aconteceu essa mudança, né, de orientação psicopedagógica ou de acompanhamento psicopedagógico para apoio pedagógico, que foi o que apareceu na portaria de 2007. Infelizmente, a gente não tem nenhum documento que traga esse registro, né, de qual foi a discussão, qual foi a concepção, por que utilizou o nome apoio pedagógico e não outro. Mas o que a gente sabe, de fato, é que a portaria sai com a área 9, chamada de apoio pedagógico. Aqui uma citação da tese, então, além da importância, né, do PNAES para garantir os recursos da assistência prioritária, né, ele tem uma importância talvez ainda maior ao assumir a permanência como um processo multidimensional e indicar, né, diferentes áreas daquelas
com as quais a gente vinha lidando em termos de assistência estudantil. Então, essa mudança e essa concepção expressa num documento, ela dá relevância aos serviços de apoio ao estudante e também gera um movimento de criação de serviços e dessas ações naquelas universidades que ainda não tinham. Lembrando que, além do PNAES, a gente tem um processo de mudança do sistema de educação superior do Brasil. Então, a gente tem novos campi, a gente tem novas universidades, né? Esse processo de interiorização, de criação de cursos noturnos. Então, tem uma série de mudanças acontecendo e esses serviços são criados nesse momento, com novos profissionais chegando nas universidades para construir esses serviços e o que vai ser entendido, então, a partir desse momento do PNAES e dessas mudanças, como política de permanência e de assistência estudantil, e especificamente aqui nosso tema hoje, o que será o apoio pedagógico. Então, para além do que o FONAPRACE, né, foi o que a gente vê nesses documentos do FONAPRACE, a gente tem também na literatura essa fundamentação para esse tipo de ação, esse tipo de apoio ao estudante. Então, a gente vai lendo os trabalhos, mesmo aqueles que fazem uma análise das ações de assistência estudantil e também sobre aprender ou aprendizagem no ensino superior, né, quando a gente contempla o que os estudantes falam, e eles, nas suas falas, vão apresentando o apoio pedagógico e ações do tipo como essenciais para a permanência. Então, durante a revisão de literatura, nos trabalhos, os alunos falam muito dessa perspectiva que eles têm, de que só ter garantido a alimentação e a moradia não foi suficiente para que eles permanecessem ou para tirar essa insegurança em relação à permanência. Por outro lado, eles não veem esse tipo de ação como parte de uma política de assistência estudantil e também não veem como uma responsabilidade da instituição. Então, embora eles assumam como essencial, não se acham no direito de cobrar isso da instituição. Então, ainda aparece bem forte essa individualização do problema, trazer o problema somente para si, não acham que tem relação ou responsabilidade da instituição. Entre os profissionais, a gente vê uma visão já bastante consolidada, os profissionais que atuam com o apoio pedagógico, da área como essencial para a permanência, fundamental para que os alunos permaneçam e concluam o seu curso, para a integração acadêmica. Aqui a gente pode falar também a respeito do que a gente tem para a área, né, de fundamentação teórico. Se a gente pensar tanto no Tinto como no Coulon, que são nomes importantes para a gente, a dimensão pedagógica, né, da filiação intelectual e da integração acadêmica, também aparecem com bastante força nesses teóricos. Então, para além do que a gente tem registrado nos documentos do FONAPRACE, nesse processo da assistência estudantil no Brasil, a gente percebe que na literatura internacional e em outras áreas aqui mesmo na literatura nacional,
essa já vai aparecendo como uma importante área de atuação da assistência estudantil. Então, aqui a gente, temas que a gente já tem falado bastante, né? Então, só para reforçar, né, a questão do processo de transição aí no ingresso e integração ao ensino superior, essa característica multidimensional, tendo aí a dimensão acadêmica, né, muita relação com essas ações de apoio à aprendizagem, embora a gente acabe também abordando alguns temas de outras dessas dimensões, né? A gente sabe que na prática e diária no serviço, a gente acaba atuando também na dimensão da orientação de carreira, aqueles profissionais, né, que têm alguma formação ou se interessam pelo tema, as questões sociais, pessoais e institucionais. Mas pensando aqui no apoio à aprendizagem, né, na dimensão acadêmica desse processo. A gente tem falado também, inclusive aqui no curso, né, da dimensão material e simbólica da permanência, sendo que aí dentro dessa dimensão simbólica estão os aspectos pedagógicos. Então, a gente pode pensar em alguns temas que fazem parte dessa área de atuação, né, que a gente trabalha nas instituições, gerenciamento dos estudos, do tempo, complexidade dos conteúdos, relação com docentes, quantidade de tarefas, né, ou de demandas aí acadêmicas, o fato de ter um estudo menos estruturado quando chega na universidade. Hoje mesmo um aluno falou isso para mim, né, que ele sente que ele está muito solto, que falta instrução, ele não sabe o que fazer, não sabe quais exercícios ele tem que fazer, os professores não são muito diretivos, né, nas instruções, e é muito diferente do ensino médio. Então, todas essas questões, elas estão incluídas aí nesse rol de ações relacionadas que a gente pode chamar de apoio à aprendizagem. Bom, então, antes de passar para os dados propriamente da pesquisa, eu queria, então, só fazer essa retomada para justificar por que estudar os serviços de apoio ao estudante, né? E aqui, no meu caso, a atuação do apoio pedagógico e como isso se constitui, ou se constituiu no Brasil, ou está se constituindo. A gente ainda tem esse percurso aí de construção de uma identidade e como área, né, como que a gente vai se ver daqui para frente, vai se entender nessa uma área em comum, né, que agrega todos esses profissionais e todas essas intervenções. Nossa, gente, desculpa o barulho aqui, ele está quase terminando. E aí eu queria apresentar alguns resultados do trabalho, né? Acho que muitos de vocês já devem ter dado uma olhada lá, e principalmente nas tabelas e nos resultados numéricos, mas trazer aqui hoje para a gente discutir um pouco de essa questão de como esses serviços estão hoje nas universidades, e o que a gente foi construindo meio na emergência, né, de trazer essas ações e de ter que fazer e apresentar e justificar, né, e apresentar dados, informações. Mas eu creio que agora a gente já tem condições de pensar isso e redirecionar alguns caminhos, se for o caso. Então, aqui a política, do ponto de vista internacional, né, a política de permanência, ela é compreendida como uma série de serviços e condições institucionais que atendem o estudante na sua integralidade, não só
no aspecto financeiro. Então, isso que a gente vem construindo há pouco tempo, né, de, além do apoio financeiro, oferecer outras ações de apoio ao estudante, é uma concepção internacional, né, se fala muito de atendimento integral, ou de concepção holística de atendimento ao estudante. Então, talvez não, com certeza a gente fez outro caminho, diferente da maioria dos países, né, que foram construindo esses serviços junto com o desenvolvimento do sistema de educação superior. A gente adotou um entendimento mais assistencialista, de ajuda, né, aos necessitados, e sempre muito focado, como eu disse, no dinheiro e em grupos dos mais necessitados, né? Então, a gente talvez demorou um pouco mais para chegar nessa concepção, mas agora a gente está aí se coadunando a esse entendimento que perpassa os documentos internacionais e os trabalhos internacionais sobre assuntos estudantis. Então, aqui, depois de fazer a pesquisa e de receber a resposta das instituições, dos profissionais e analisar o que estava nos trabalhos sobre assistência estudantil, a gente delimitou nesse entendimento. O apoio pedagógico é a área da política de permanência, que abrange intervenções institucionais que visam a produzir impactos positivos na aprendizagem dos estudantes, por meio de ações planejadas e intencionais, nas quais se articulam teoria e prática. Contempla, assim, ações que tenham foco nos processos de ensinar e aprender, no processo de integração à universidade e também as ações de suporte à aprendizagem de conteúdos específicos. Porque nessas respostas que vieram primeiro por meio da instituição, então uma resposta institucional do que era o apoio pedagógico, quais eram as ações de apoio pedagógico, quais os profissionais envolvidos. E depois das próprias profissionais que atuam nesses serviços, a gente viu que dentro da realidade das universidades federais, muitas ações são concebidas como apoio pedagógico. E, de fato, não há um certo e um errado, né? Poucas instituições indicaram auxílios, mas ainda há essa ideia que a gente não contemplou, e aí, por uma escolha teórica e de concepção, mas algumas instituições ainda indicaram auxílios, mostrando que persiste em algumas instituições essa ideia muito focada, né, no auxílio financeiro, mas de fato não é mais representativa. Mas indicaram monitorias, programas de tutoria, ações desenvolvidas por serviços específicos de pró-reitorias de graduação ou pró-reitoria de assistência estudantil, que é a maioria, mas contemplaram outras ações. Então, a gente pode pensar apoio pedagógico hoje, como é desenvolvido na universidade, como ações que um serviço específico desenvolve, e esses serviços têm essa identidade maior com o nome, com o serviço, mas estão incluídas outras ações institucionais que não são desenvolvidas por serviços e que também são ações de apoio pedagógico. A gente pode pensar, bastante ilustrativo, os programas de monitoria, por exemplo, das disciplinas, e alguns programas de tutoria, né, geralmente para atender alunos que acabaram de chegar do ensino médio. Então, é uma gama grande de ações que são entendidas nas instituições como apoio pedagógico. E isso é bacana, porque se a gente pensar aí na ideia de que a permanência não é responsabilidade de uma pró-reitoria específica ou de um serviço específico, a ideia de que essas ações estejam espalhadas na universidade sobre diversas
instâncias, é bastante positiva. A gente tentou entender a partir das respostas. Vou só acender a luz aqui um pouco. Pessoal, licença. A partir das respostas abertas ao questionário que os profissionais responderam, que ainda tinha essas duas concepções se destacavam, né, essa ideia preventiva e a ideia remediativa. Então, a preventiva a gente pode pensar mais num sentido de promoção da aprendizagem, né, ou de considerando o que a gente já sabe sobre acesso ao ensino superior, ingresso no ensino superior, sobre aprendizagem, né, trabalhar e oferecer ações para evitar esses desafios ou essas dificuldades que podem surgir, e essa concepção remediativa, mais essa de quando o aluno chega no serviço ou em alguma ação e já tem uma situação de dificuldade, de baixo desempenho, né, instalada, e essa intervenção vai no sentido de resolver, né, remediar essa situação. Dentro dessas duas concepções, a gente ainda pode pensar numa visão focalizadora ou universal, né? Focalizadora para um grupo específico, então, geralmente, o público-alvo da Política Nacional de Assistência Estudantil, né? São alunos oriundos da escola pública e com renda familiar de até um salário mínimo e meio, e a universal quando atende todos os alunos da instituição. Então, a gente teria tanto uma concepção preventiva focalizada e preventiva universal, e remediativa focalizada e remediativa universal. Então, 74 profissionais responderam ao questionário, de 51 das 63 universidades federais, né, que estavam consolidadas até 2019, sendo que em uma dessas perguntas abertas, para uma profissional não foi possível determinar aí uma concepção, então são 73 respostas. Então a gente vê que a remediativa, ela ainda aparece com bastante força entre as respostas, ela ainda é a concepção que mais se destaca na fala das profissionais. Há um equilíbrio, né, entre a visão focalizada e universal, mas a ideia de resolver uma situação que já está instalada, ela prevalece nas respostas. E pensando na realidade das universidades, a gente entende, né, essa situação, a gente tem poucos profissionais, muitas vezes a ideia de que o serviço é responsável por resolver aquelas situações. Então, essa ideia que a gente fala muito de apagar incêndio, né, todo dia, essa sensação de que a gente está só apagando incêndio, reflete muito nesse resultado, né? A ideia de remediar uma situação que já está instalada. Então, são duas falas aqui de profissionais para ilustrar essas concepções. E aqui a preventiva, né? A gente teve só 21 respostas que apresentaram essa concepção de promoção, de prevenção de situações de dificuldade. Mas isso não significa necessariamente que a ideia de horizonte, né, não seja a de prevenção. Como as respostas foram muito focadas no que é feito, né, em termos de apoio pedagógico, uma hipótese é que talvez se a gente perguntasse
em relação a como deveria ser ou qual a ideia ideal de um serviço, talvez pudesse ser diferente. Aqui, quando a gente pergunta, né, da importância do apoio pedagógico para as ações de permanência e assistência estudantil, a ideia de que é indispensável, fundamental, essencial, importante, ela vai aparecer nas 3 dimensões analisadas, né, na revisão de literatura, na resposta institucional e nos resultados dos questionários que as profissionais responderam. E aqui alguns dados do perfil, né, dessas profissionais, e eu falo usando feminino porque é praticamente um corpo aí de profissionais composto por mulheres em sua quase totalidade aí, né? Então, são mulheres que trabalham com apoio pedagógico. Essas mulheres são formadas em pedagogia, a maior parte, concursadas para o cargo que a gente tem na universidade, chama pedagogo/área. A gente tem, em seguida, as servidoras Agora é minha gata, tá difícil hoje. As servidoras do cargo de técnico em assuntos educacionais, que nas universidades federais é um cargo para o qual se exige formação em licenciatura. Então, dentro desse percentual de profissionais do cargo de técnico em assuntos educacionais, a gente tem mais algum percentual aí que é de pedagogas também, e outras licenciaturas, e aí em seguida a gente vai ter também assistentes sociais, psicólogas, né? Lembrando que a gente enviou o questionário para profissionais que de alguma forma atuassem nas ações de apoio pedagógico. Então, embora essas equipes são compostas aí por esses diferentes profissionais, nem sempre há uma atuação nas ações de apoio pedagógico diretamente, embora, né, haja uma atuação ali de diálogo, de acompanhamento em conjunto. Michele, tem uma pergunta da Alice. Se você percebeu aí na pesquisa, se tem alguma diferença na atuação entre os profissionais com o cargo de pedagogo e com o cargo de técnico em assuntos educacionais, se apareceu algo nesse sentido. Não. Como é o nome dela? Desculpa, Alice? Alice Cristina. Alice, não. A gente não fez uma análise nesse sentido, né, em relação à atuação, mas o número de pedagogas também é muito grande, né? Então, não sei nem se a gente poderia ter algum resultado aí que fosse confiável. Mas também a gente não fez essa análise, né? Mas os dados estão aí, a gente pode tentar analisar em algum momento. Então, aqui, olha, foram 74 profissionais que responderam ao questionário, e aí destas 43 são pedagogas e 19 técnicos em assuntos educacionais. E aí outro dado que salta aos olhos é o período de contratação dessas profissionais. Então, a gente confirma aqui o impacto que essas políticas de expansão do sistema, democratização do acesso, políticas de permanência, tiveram na contratação desses profissionais que estão atuando nos serviços de apoio ao estudante, né? Então, olha ali, a partir de 2007, e ali naquele período 2013, 2018, a gente tem a maior concentração de contratação desses profissionais.
Então, se a gente pensar ali quem entrou em 2008, né, em 2007 a gente não tem um número muito alto. Tem uma outra tabela lá na tese que mostra que a partir de 2008, esses profissionais que entraram em 2008 já têm um tempinho aí maior de experiência, mas a gente tem ali nesse período de 2013 a 2018 profissionais, né, pensando em tempo que a gente tem aí laboral até se aposentar, que estão no início da carreira. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é a importância dessas políticas, né, que fomentam esse tipo de resultado. A gente passou aí, muita gente lembra ou estudou um período de sucateamento, né, em que os profissionais não eram repostos quando se aposentavam, não tinha concurso, não tinha expansão do número de vagas, né, mesmo com o aumento da educação básica. E essas políticas foram importantes para chegar no cenário que a gente tem hoje, que ainda longe do ideal, mas melhorou bastante. E a gente pode passar novamente, né, por esse... A gente já está passando por um momento bem difícil, né, que pode piorar, e a gente precisa ficar atento a essas questões, principalmente relativas à assistência estudantil, né, embora a gente tenha avançado de portaria para um decreto, a gente ainda pode perder isso a qualquer momento. Ai, gente, desculpa, eu tô sozinha aqui e não para de tocar o interfone. Dá licença só um pouquinho. Desculpa. E o pior é que vocês não sabem. Eu falei, eu vou ficar em casa à tarde, porque lá na Unifal eles estão fazendo uma reforma lá na praça e tá um barulhão. Aí eu falei, vou ficar em casa que vai ser mais tranquilo. Talvez se eu tivesse ficado lá, tinha tido menos barulho. É a tal da lei de Murphy, essa impressão. Nunca acontece nada em casa, é um silêncio que dá sono o dia inteiro. Peraí, compartilhando de novo. Aí, pessoal, tô compartilhando de novo, tá? Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisa. Aí, outro resultado que eu achei, sim, muito bacana, né? A gente vê pela nossa experiência e pelo contato com o pessoal que está atuando nos serviços, que a gente tem, de alguma forma, buscado essa formação para atuar nos serviços que a gente não teve, né, nos nossos cursos de graduação, até por conta da novidade, né, dessa possibilidade de atuação. Como a gente viu aí no dado anterior, é recente, né, esse crescimento dos serviços. Então, talvez a gente ainda demore alguns anos para ver isso contemplado nos cursos de graduação. Mas os resultados mostram que praticamente 100% das profissionais têm algum curso de pós-graduação. E aí, pensando lá no livro de 2020, do apoio pedagógico, que tem as experiências dos serviços, né, a gente pode imaginar que esses cursos estão diretamente relacionados
a prática nos serviços. E aí uma coisa que é bastante bacana é que, contrastando, né, os dados de outros profissionais de nível superior que atuam na carreira do Poder Executivo, então, para quem não é das federais, né, a gente está no cargo de pedagoga, ou assistente social, ou psicóloga, aí, que são os 3 principais que estão atuando no apoio pedagógico. Mas tem diversos outros cargos, né, que são também de nível superior. Então, essas profissionais procuraram cursos de pós-graduação, mas será que não é um fenômeno que acontece também nos outros cargos de nível superior? E aí, buscando os dados, né, que tem lá na plataforma do governo, que chama Painel Estatístico de Pessoal, a gente vê que mesmo quando comparado a outros servidores de nível superior, os pedagogos aqui, né, que representa a maioria, na verdade, os profissionais de apoio pedagógico, mesmo comparado aos pedagogos que atuam em outros setores do Poder Executivo, eles têm um nível maior aí de qualificação em cursos de mestrado e doutorado. Então, talvez essa realidade, né, de não ter essa formação contemplada no curso de formação inicial tenha fomentado essa procura, mas também indica um compromisso, sem dúvida, com a atuação, com a qualificação da atuação, e como nós atuamos diretamente com o apoio à aprendizagem, o apoio ao desempenho acadêmico, um compromisso de fundamentar e profissionalizar a atuação nesses setores ou nessas instituições. Talvez se a gente fizer essa busca, né, com os mesmos dados para outros profissionais do serviço, a gente também tenha um dado positivo, né? Mas aqui, quando comparado de forma geral com TAIE, técnico administrativo em educação, a gente vê que os profissionais que atuam no apoio pedagógico têm se qualificado mais em nível de mestrado e doutorado. E por que essa comparação é bacana? Porque a gente tem um incentivo financeiro, né, de aumento no salário quando a gente conclui esses cursos, mas não é só isso que está favorecendo essa busca, porque todos esses outros profissionais também têm. Aqui ainda em relação ao perfil, a gente vê que quando a gente pensa no aspecto de cor, raça, a gente ainda não é um público diverso, né? Mais de 66% das profissionais se declararam brancas, e em relação à idade, 50% está aí na faixa etária entre 35 e 44 anos, né? Talvez até pela questão da experiência, o tempo que às vezes o profissional demora para aprovação no concurso, né? A possibilidade de atuação, mas também pelo tempo aí de vida profissional que a gente tem, né, antes da aposentadoria, que agora pode chegar até os 100 anos, então talvez daqui a pouco a gente veja uma mudança aí nessa faixa etária. E aí, né, para terminar, o que tem sido realizado em termos de ações? Então, quando a gente pensa em acesso universal ou acesso prioritário, né, então, quando os serviços eles atendem todos os estudantes que procuram ou que são encaminhados para o serviço, e aqueles que têm uma definição de prioridade, a gente vê um equilíbrio aí, a gente pode pensar que ainda está meio a meio, né?
novamente entra aqui a questão da capacidade dos serviços de atender todos os estudantes. Isso aparece bastante na resposta das profissionais, né, que a possibilidade, a perspectiva de atender todos os estudantes, mas falta servidor, falta possibilidade de atender essa demanda. As ações individuais ainda aparecem com mais força, e essa é uma questão que a gente precisa se debruçar aí em novas pesquisas e novas ações de formação, né? Esse atendimento individual e bastante focado no acompanhamento individual, ele assume algumas concepções, né? Então, a ideia de que o problema está, né, majoritariamente no indivíduo, né? E se eu atender esse indivíduo, ou acompanhar esse indivíduo, eu resolveria aquele problema. Então, a gente tem essa questão a se discutir, mas tem também a questão da formação. Então, a gente traz muito da psicopedagogia, né, clínica, de atendimento, acompanhamento individual, essa questão de acolhimento, de ouvir o estudante para saber o que aconteceu e, a partir daí, fazer alguma intervenção. Então, provavelmente muito relacionada às questões da nossa formação. Por outro lado, as ações coletivas, elas estão bastante presentes e atendem a um número maior de estudantes, né, até pela sua natureza. Então, provavelmente a gente vai ver aí um processo de mudança desses dados, conforme esses profissionais, né, vão se qualificando, vão se congregando em associações ou em grupos, assim como a gente está fazendo, discutindo novas possibilidades de atuação. Mas ainda há o peso maior das intervenções de acolhimento, atendimento e acompanhamento individual. Pensando aí principalmente na revisão de literatura e na resposta das profissionais, a formação é a grande demanda, né, em termos do que se visualiza para o futuro e do que precisa melhorar, né, procurar a formação para atuação nesses serviços, mesmo já estando em programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, procurar isso através de associação com outros profissionais. A questão da avaliação ainda é um ponto bastante frágil dos nossos serviços, né? Falta tanto a avaliação diagnóstica quanto a avaliação do impacto das ações. A avaliação diagnóstica tem a ausência dessa avaliação diagnóstica, ela está muito ligada a essa concepção de atendimento individual, né? Eu faço essa avaliação com aquela pessoa que eu estou atendendo, né? Falta nas instituições essa avaliação coletiva daquele grupo de estudantes, daquela instituição, das suas demandas, né? Às vezes, há pesquisadores na instituição que fizeram um trabalho sobre um aspecto específico da permanência naquela instituição ou da política de assistência estudantil, mas isso ainda está muito espalhado, muito difuso, não tem uma organização desses dados. E, de forma geral, a gente não tem avaliação do impacto das nossas ações, sejam elas coletivas, né, ou individual. Quando muito a gente tem alguns questionários, né, do tipo, o que você achou, o que você aprendeu, mas faltam dados mais sistematizados, faltam sistemas para avaliar
né, o percurso desse aluno que passou pelo serviço, que passou por uma ação de formação. A questão de pesquisa, né, então a gente sabe que falta ainda para a gente, na literatura nacional, pesquisas específicas, relatos de experiência, dados confiáveis, pesquisas do tipo mapeamento, né, que deem uma visão geral desses serviços e das políticas. Entendimento e concepções institucionais e de estudantes. Aqui aquilo que a gente falou de como as políticas de permanência e de assistência estudantil são vistas por esses atores, né, institucionais, e como a instituição concretiza isso através dos seus documentos institucionais. Então, por exemplo, as ações dos serviços não estão presentes na avaliação institucional realizada pelas CPAs das universidades. Os estudantes, como eu falei, pensam ainda a assistência estudantil como os auxílios financeiros e mais grave, não como direito, né, mas como uma ajuda da instituição. A questão da valorização institucional apareceu muito forte na resposta das profissionais, de ser valorizada institucionalmente, então ter reconhecimento daquilo que se faz e da importância daquilo que se faz. E aí, quando a gente usou algumas ferramentas estatísticas e fez uma análise das respostas, a gente encontrou que participar de decisões institucionais, então estar em colegiados, participar de pesquisas sobre permanência estudantil, por exemplo, na instituição, foi um dos fatores que apresentou maior impacto, por exemplo, na segurança de atuação daquela profissional, na diversidade de ações oferecidas pela universidade. Então, sentir que aquela profissional ou aquele serviço é valorizado através dessa participação é um fator importante. E a questão de recurso financeiro, né, para os serviços e a contratação de profissionais. E aqui a contratação, ela aparece muito, não é nem no sentido de aumentar muito a quantidade de profissionais, e sim de compor equipes multiprofissionais. Então, aqueles profissionais que deveriam aparecer ali naquela equipe não tem, né? Por exemplo, tem serviços que tem só pedagoga, alguns têm só assistente social, ou tem assistente social e psicólogo, mas não tem pedagogo. E a gente tem diferentes composições de equipes. Então, a gente considerou lá nos outros dados da tese, que aparecem no terceiro capítulo, e que tem mais essa parte estatística, a gente considerou como que tinha uma equipe multiprofissional, aquelas universidades em que a profissional diz que tinha pelo menos psicólogo, assistente estudantil, psicólogo, assistente social e pedagogo. Mas na resposta institucional, por exemplo, tem equipes que, além desses profissionais, tem fonoaudiólogo, nutricionista, que o médico está na equipe da assistência estudantil, né? Não é como aqui, por exemplo, que os médicos estão no setor de saúde, enfim, mas a questão da contratação, ela parece mais relacionada à composição de uma equipe completa, multiprofissional, do que, assim, tem só 2 pedagogos, deveria ter 5. E aí, por fim, só para fazer uma síntese, né, do que a gente tira do que é e do que tem sido entendido a partir desses dados como apoio pedagógico. Então, aquilo que eu falei, o que é, né? São intervenções aí institucionais, e aí
Por que pensando aqui em institucional? Porque dentro da universidade a gente tem muitas ações que acontecem, mas muitas vezes não são ações institucionais, né? Planejadas para atingir um objetivo institucional, ou idealmente, né? Então, assim, pensando em avaliação diagnóstica, né? Você faz lá um levantamento de disciplinas, ou um levantamento de reprovação, ou alguma dificuldade que aparece de forma recorrente na sua instituição. Então, é uma intervenção institucional, independente de qual instância, qual setor, qual pró-reitoria vai se responsabilizar por essa ação. Ela vai articular teoria e prática, né? Então, bastante essa questão da fundamentação para a atuação, da teoria e da prática que as profissionais têm buscado por meio dessas ações de formação, de autoformação ou de formação na pós-graduação com pesquisa. Por quê? A questão da permanência estudantil aqui, entendida como multidimensional e para além do apoio somente material, embora esse seja prioritário e imprescindível, e a aprendizagem aqui aparece, né, como uma dimensão essencial para favorecer a permanência. Quem realiza essas ações de apoio pedagógico? Então, principalmente as servidoras, né, mulheres técnico-administrativas, e aí esses cargos, né, principalmente pedagogo, mas também técnico em assuntos estudantis, psicólogo, assistente social. E aqui cabe um parênteses, né, se lá naquela época dos serviços de orientação educacional, a gente tinha prioritariamente os docentes das faculdades de educação, da área de orientação educacional, orientando, né, os estudantes no desenvolvimento desse atendimento ou dessas ações. Agora, a gente tem essa mudança para servidores, né, que são da carreira técnica, né, são contratados como especialistas em alguma área específica, fazendo esse atendimento. Então, a gente vê que os docentes têm participado, ou têm uma participação baixa aí nessas ações de apoio pedagógico. Então, essas ações, elas são desenvolvidas, né, idealmente de forma colaborativa e articulada com outros setores. Então, os serviços, geralmente, né, a maior parte das ações estão sob responsabilidade de serviços de apoio ao estudante, mas eles buscam se articular com docentes, coordenações de curso, às vezes ações de extensão, né? Então, essa articulação, principalmente com os docentes, também apareceu aí em algum nível como um desafio a ser superado nas ações. Então, a ideia de que, embora o serviço de apoio pedagógico ele tenha um papel central nessas ações, as ações que a gente desenvolve nos serviços não encerram o que se compreende como apoio pedagógico enquanto área. A gente não detém aí o domínio do que seriam as ações de apoio pedagógico. Então, ações desenvolvidas de forma institucional por outros atores ou por outras pró-reitorias, né, de forma articulada ou não com o serviço, também podem ser compreendidas como apoio pedagógico, porque elas também buscam atingir um objetivo aí definido institucionalmente e geralmente relacionado à aprendizagem e à permanência do estudante. Geralmente, o foco são estudantes de graduação, os estudantes de pós-graduação não apareceram como um público importante das ações de apoio pedagógico, e é claro, volto a falar, a gente tem uma limitação aí de capacidade de atendimento, e dentro desse grupo de estudantes de graduação ainda tem um destaque para os estudantes que são público-alvo do PNAES, né? Então, a gente ainda tem forte essa questão de focalizar as ações, não só as ações
prioritárias, né? Não só as ações da dimensão material. A gente traz essa concepção focalizadora também para essas outras ações de apoio ao estudante. E como? Então, as ações em geral, elas têm foco diverso relacionado a processos que impactem a aprendizagem do estudante. Então, tem ações também para professores, né? Então, ações de formação que são realizadas por serviços de apoio pedagógico ao estudante ou de forma articulada, ações de suporte à aprendizagem de conteúdo específicos, oficinas sobre estratégias de aprendizagem, muito aparecem bastante, né? Então, o gerenciamento do tempo e ansiedade são temas frequentes. Então, oficinas, palestras, tutorias, monitoria, e outras ações aí que aparecem aí só em uma ou outra instituição. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e a paciência com o barulho aqui. Fico disponível se vocês tiverem perguntas. Michele, tem 2 comentários da Débora que eu imagino que estão se referindo à parte que você falou sobre a avaliação, sobre a avaliação propriamente acho que das ações, né, no sentido dos serviços avaliarem o impacto das ações. Aí ela está falando um pouco da localização das pedagogas em diferentes serviços, da diferença da formação dos tais, né? Então, acho que se você quiser ler aí e comentar, e aí para você ganhar um tempo para o comentário, acho que eu vou só também compartilhar que muitos desses dados que a Michele compartilhou e que ela chegou a esses dados por um caminho diferente do meu caminho, eu fui mais para uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa de campo, em loco, em um número menor de universidades, né? A Michele conseguiu ter um panorama maior aí nacional, mas de maneira geral esses dados eles se complementam, assim, quando a gente vai para o perfil, né, que são mais mulheres, isso não só apenas, né, no cargo de pedagogo, mas isso também se verifica no cargo de assistente social e de psicóloga, geralmente, pelo menos os que estão atuando aí dentro dos serviços da assistência estudantil, também tem esse cargo, assim como a faixa etária, essa questão também do componente racial, ele também se verifica nesses cargos, a gente ainda é uma estrutura com pouca diversidade, né? E aí, quando a gente vai um pouco para o apoio pedagógico, mais especificamente, muito do que a Michele abordou aí, dessa dificuldade da avaliação, para ela comentar, mas desses desafios, dessa possibilidade de institucionalização e da busca aí pela pós-graduação como um caminho, né? A gente tem tentado, por meio desse curso e de outras atividades, responder um pouco, talvez, das demandas, não só de profissionais aí do apoio pedagógico, mas os profissionais dos serviços de apoio. Mas como as nossas pesquisas retrataram, digamos, um pouquinho para trás desse momento que a gente está nessas atividades, eu penso que talvez aquela distinção, Michele, daquele dado de que talvez a gente tenha um grau de formação aí de mestrado e doutorado maior do que se a gente olha para o resto do serviço público, eu acho porque talvez na nossa área de atuação, aí nos serviços de apoio, a gente encontra poucas fontes, e aí acho que essa pesquisa de mestrado e doutorado, evidentemente, com o incentivo da remuneração, faz com que a gente fale, putz, vale a pena eu ir procurar entender o que é que eu vou fazer profissionalmente, até porque, além de eu me entender no meu trabalho, depois eu vou ter também uma recompensa, né? E aí, chamando a atenção disso justamente para a gente defender a carreira, porque, de fato, talvez se não tivesse essa recompensa financeira, muitos de nós talvez ia ficar em dúvida se valeria a pena investir 2, 3, 4, 5 anos numa área que ainda é um tanto quanto nebulosa assim, para muitos de nós. Né? Então, acho que só complementando aí isso, sem entrar no apoio pedagógico, para a Michele ganhar um tempo, eu não sei se a Débora quer explicar
o comentário dela, mas aí eu passo para vocês, então. Sim, eu queria socializar com vocês, assim, nós fizemos há 2 anos atrás uma pesquisa do perfil do técnico em assuntos educacionais e pedagogos da nossa instituição. E bateu muito com o que a Michele falou sobre essa formação, né, esse nível de qualificação que nós temos, e também essa questão aí da diversidade de ações que existem nas universidades, de pessoas que não estão necessariamente lotadas na assistência estudantil ou na pró-reitoria de ensino, mas que desenvolvem ações focando também no estudante, apesar de não ser uma cultura nas universidades assim, né, a esse apoio ao estudante. Tanto é que nós estamos agora elaborando um artigo para a revista, onde a gente vai socializar essa pesquisa. A gente diferencia assessoria pedagógica de apoio pedagógico ao discente, porque na maioria das vezes, assessorias pedagógicas que existem, elas acabam ficando mais envolvidas com o docente do que com o discente. E a assistência estudantil, queira ou não, o carro-chefe é o estudante, né? Então, para fazer essa separação, assim, para fazer essa distinção, né, que nem toda assessoria pedagógica trabalha com os estudantes. Agora, uma realidade que na nossa instituição tem acontecido é que os institutos têm organizado assessorias pedagógicas para dar um suporte, seja ao docente ou ao discente, mas sem perder a característica de parceria com a assistência estudantil, né? Então, eles têm nos procurado para dialogar, para fazer projetos em comum, e onde os campi são menores, como a gente viu que as equipes da assistência estudantil são muito restritas, em alguns lugares nem existe a figura do pedagogo, do TAI, que é o técnico em assuntos educacionais, então é muito importante a gente unir forças, né, independente de ser pedagogo ou não, mas como a Alice ali no chat falou, eu vejo que a formação acadêmica influencia muito, né? Uma pessoa que fez um curso de licenciatura e que nunca viu nenhuma disciplina pedagógica pode ter dificuldade, né, de pensar essa formação mais integral. Agora, existe uma diversidade de matrizes curriculares e de projetos pedagógicos de curso muito diversa, de instituição para instituição, então não dá para avaliar, né? Então é isso que eu queria socializar com vocês. Sim, sem dúvida, essa questão da diferença na atuação entre um técnico em assuntos educacionais e o pedagogo, né, não tenho nenhum dado e não fiz nenhuma análise das respostas nesse sentido. E também eu sempre trabalhei com outros pedagogos, então também não tenho nem essa experiência da prática para dizer. Mas eu penso que o fato de você atuar numa equipe influencia muito a prática ali. Se a gente considerar, talvez, que os dois, né, vieram de uma licenciatura, pedagogia e letras, por exemplo, ou pedagogia e matemática, não sei, mas vocês estão começando a desenhar aquele departamento ou aquele setor, eu acho que vocês vão construindo essa identidade e atuação de forma muito conjunta. Então, eu acho que tem muito essas influências também, né? Eu acho que seria uma pesquisa bastante interessante, mas difícil de fazer. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, né? A maioria de nós aqui somos mulheres,
E aí é claro que durante a pesquisa eu não imaginei, mas essa questão do gênero aparece em alguns momentos, né? Então, o fato de sermos a maioria mulher, com certeza impacta na valorização das ações, né? Mulheres e pedagogas, então temos aí dois aspectos de desvalorização. E quando a gente fez a análise estatística, tem uma das questões que fala sobre segurança na atuação, que é uma escala. E é interessante que a gente tem poucos homens, né, atuando, mas eles se sentem mais seguros para atuarem nas ações de apoio pedagógico do que a gente. E é claro, esse não é um dado exclusivo da minha pesquisa, né? Tem muitas pesquisas nesse sentido que indicam que os homens se sentem mais seguros em qualquer área de atuação do que as mulheres, mesmo que não haja justificativa. Então, não tem nível de escolaridade maior, não tem mais experiência, mas eles se sentem mais seguros para a atuação. E tem uma percepção de valorização institucional também maior, né? As duas coisas estão ligadas. Então, eu penso que pesquisas nesse sentido, né, fazendo essa análise, né, de como essa área ou esse campo de atuação está se constituindo, considerando que somos, né, mulheres e da área de educação, que principalmente no mundo inteiro, né, mas no Brasil a gente tem aí aspectos bem marcantes, né, que fazem com que talvez, não é um dado da minha pesquisa, mas a gente tenha um problema de valorização e essa percepção de desvalorização. Alice disse, as licenciaturas e a pedagogia não abordam quase não a educação superior. Portanto, o apoio pedagógico vai se construindo muito na prática profissional. E a própria busca pela qualificação encontrada nos dados da pesquisa mostra essa necessidade de qualificação profissional. Sim, Alice, a gente não tem, e isso não é só na pedagogia, né? Então, se a gente pensar ali também, e nas outras licenciaturas, também na psicologia, também na assistência no serviço social, né? Essa não é uma possibilidade de atuação que tem um espaço na graduação, na formação inicial. Então, isso aparece muito aí até aqui, né, nas nossas conversas aqui no grupo. A gente vê muito forte essa questão da insegurança para a atuação. Então, essa é uma questão da formação e de como a gente tem buscado essa formação, bastante importante, que se destacou tanto na minha pesquisa, na pesquisa do Carlos, né, nas universidades que ele observou, e também lá nos dados dos autores que escreveram os capítulos lá do livro sobre os serviços as experiências de apoio pedagógico, né? Então, a gente vê esse perfil de profissionais que estão buscando se qualificar para a sua atuação. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de... a prática não é ruim, a prática é excelente, né, para a nossa formação e para a nossa qualificação. Mas a importância de articular isso com a teoria e com a fundamentação teórica, né? Essa questão, por exemplo, da gente ainda estar muito focado nesse atendimento individual, o que isso significa, né? A gente tem, no questionário, claro, não deu para analisar todos os dados do questionário em profundidade, mas a gente perguntou o que se faz nos atendimentos individuais, né? E esses dados não estão na tese. Então, a gente, depois, com fôlego, né, um dia que à minha disposição voltar, são dados que a gente pode analisar, né? O que tem sido feito nesses apoios pedagógicos, nesses atendimentos individuais. Outra coisa interessante, a fundamentação teórica para as ações,
que eu acho que era um dos meus principais interesses na pesquisa como profissional. Saber o que outros profissionais têm usado para fundamentar as práticas. E, assim, é bem que a gente viu no livro também, né, nas experiências, o Carlos também viu na pesquisa dele. Então, a gente ainda não tem um referencial teórico ou fundamentação teórica forte para a nossa atuação. Então, apareceu, mas assim, muito... eu tive pouquíssimas citações, eu acho que foram 7, não tenho certeza, mas foi um número assim, bem baixinho, dizendo da autorregulação da aprendizagem ou alguma menção que fizesse referência à autorregulação da aprendizagem, fala sobre evasão, né? Então, Tinto ou Coulomb, e basicamente isso, né? Algumas outras coisas. Então, a gente não tem um corpo teórico ainda bem definido, e a gente vê que são a autorregulação da aprendizagem. A gente tem uma coisa mais voltada para a prática, né? Mas as outras são coisas bem teóricas. Alice, eu vou passar para você, eu falo depois, fica à vontade. Boa tarde a todas. Eu sou técnica em assuntos educacionais, por isso um dos motivos de eu ter colocado aquelas questões no chat, mas assim, reconhecendo na sua fala essa necessidade mesmo, né, de consolidação do apoio pedagógico, né, de reconhecimento e valorização do apoio pedagógico, eu acho que o técnico em assuntos educacionais ainda está um passo um pouco atrás do pedagogo, porque como é um cargo que não é o pedagogo, embora tenha atribuições, a própria descrição do cargo ela é muito clara, mas ele é muito aproveitado em outras áreas, para além do ensino e da assistência estudantil. Então, acho que é um outro ponto mais específico dos assuntos educacionais para também lutar, né, para essa busca da identidade e da sua atuação nas universidades. Porque o apoio pedagógico em si, de uma forma, ele ainda é em segundo plano nas universidades. É uma certa forma, perfumaria. A gente viu que é muito recente a próprio reconhecimento da necessidade do apoio pedagógico. A assistência estudantil, muito recente, era resumida à concessão de bolsas. E ainda para o técnico em assuntos educacionais, considerado um pouco mais versátil, ele pode ser alocado em várias outras áreas, muito diferente dessa do apoio ao apoio pedagógico ao estudante, ou assessoria pedagógica ao corpo docente, ou às coordenações de cursos, seus projetos pedagógicos. Um caminho grande pela frente para a gente trilhar aí e abrir as portas. Alice, concordo totalmente com você. E muitos técnicos em assuntos educacionais desenvolvendo atividades e em funções que não fazem jus à sua qualificação, né? Que poderia ser uma função que poderia ser desempenhada, às vezes, por um profissional mais do administrativo, por exemplo, né? Assistente em administração ou com outra formação. E isso dificulta muito a construção de uma identidade, né? Para o cargo, né? Como vocês são diversos já em formação, né? Licenciatura, qualquer licenciatura. E às vezes não permanece muito tempo naquele lugar, porque muda a gestão e aí leva para outro lugar. Né? Talvez a gente tenha uma posição mais tranquila, né? Porque aí eles identificaram muito, né? A instituição identificou muito o nome apoio pedagógico ao pedagogo. Então, os pedagogos foram contratados em massa para atuar no apoio pedagógico aos discentes, né? Que o PNAES previa, e também no apoio pedagógico ou na assessoria aos docentes, né? Que o Reúne colocava como condição, e aí a gente tem instituições que, como a Débora falou, tem apoio pedagógico. Aqui, por exemplo, na minha instituição é assim, tem um departamento de apoio pedagógico, que é para os docentes,
e tem o apoio pedagógico na assistência estudantil, que é para os estudantes. Então, essa característica de identidade, eu acho que fica mais difícil para vocês, que são técnicos em assuntos educacionais. Cíntia, vai lá você, que eu falo muito, fica à vontade. Então, primeiro, né, corroborar as questões das pesquisas, né, assim como a Michelle e o Carlos, eu também estou fazendo uma pesquisa no doutorado com as equipes e encontro as mesmas questões muito semelhantes, né, e resultados muito semelhantes, mas o que me chamou a atenção, assim, eu também tinha uma pergunta no questionário, né, se as pessoas tinham feito alguma formação, alguma qualificação profissional na assistência estudantil, e respondiam que sim. E aí, na hora de listar os cursos que vinham eram muito assim de temas transversais, que eu chamei, né? Temas que ajudam na assistência estudantil, que vão aparecer na assistência estudantil, mas que não são assistência estudantil, porque a gente não tem muitas ofertas, né? As ofertas começam a aparecer agora. Então, isso é bem claro e evidente, assim, né, essa necessidade de cada vez mais a gente ter uma qualificação profissional voltada, né? Eu tenho uma curiosidade, Michelle, eu venho da educação, eu sempre trabalhei na educação, apesar, né, de ser psicóloga, e uma das coisas que eu sentia muita dificuldade quando eu entrei na universidade foi dessa separação das pró-reitorias e de um limite, né, muito claro assim do que a gente poderia fazer, ações para os estudantes, ações para professores ou questões com professores não nos dizem respeito, né? Na minha universidade, pelo menos, é assim, e em algumas universidades eu vejo esse mesmo modelo, assim, muitas vezes as questões, né, dos estudantes empacam porque não são mais da assistência estudantil, são lá da Prograde. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, se tu trabalhou em alguma questão com isso, né, com essa demanda. Tu falou agora no finalzinho, né, de algumas ações que existem conjuntas, até a gente consegue fazer algumas ações conjuntas, mas muito pontuais, né, porque coisas mais institucionais, né, como a gente tem, né, esse sabe, na universidade pública ainda existe muito assédio moral, e é muito difícil de lidar, né? E a assistência estudantil normalmente é chamada para mediar essas situações, mas são muito delicadas, muito difíceis, porque tem essa questão do nosso limite, né? E se tu conseguiu trabalhar alguma coisa disso, se tu perguntou alguma coisa disso, por curiosidade mesmo, profissional. Débora, não perguntei especificamente, mas como tinha questões abertas, apareceram essas falas. A própria questão de ter, o próprio resultado da valorização institucional, de ter aparecido assim, com tanta força, né, logo após a questão da formação, foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que as profissionais sentissem tão forte essa questão da desvalorização. Então, isso já é um indicativo, né, de que as coisas estão muito ali fechadas numa pró-reitoria ou num setor, né, e essa percepção de que essas ações não são valorizadas institucionalmente, né. Então, as profissionais responderam que não participam de colegiados, comissões, pesquisas, e nas perguntas, nas respostas abertas, elas falaram muito do diálogo com professores e coordenações de curso, dessa questão de encaminhar o aluno para o serviço e achar que a responsabilidade acaba ali. Então, que era um desafio esse diálogo. Então, apareceu nesse sentido. Dos professores, né, até pela nossa experiência, pelo grupo, eu já esperava, mas da valorização institucional me surpreendeu. Essa coisa de não sentir que as ações do serviço ou a própria atuação da profissional é valorizada.
Ô, Michele, eu vou fazer uns comentários gerais, mas aí fica à vontade para ir debatendo também, né? Mas é mais, talvez, alguns comentários, alguns, talvez, até provocações, assim, mas eu entendo que, por exemplo, a própria ideia de apoio pedagógico, eu sou um defensor de que a gente já deveria trocar o nome. Sinceramente, a gente poderia chamar de apoio educacional ou apoio à aprendizagem. Eu gosto mais de apoio educacional do que aprendizagem, mas eu acho que a ideia de apoio pedagógico, e aí o problema não é o nome, mas é a associação direta que faz com o cargo de pedagogo. E aí nada contra nós que somos formados em pedagogia, mas justamente porque ao longo das nossas pesquisas a gente percebeu que isso não é uma exclusividade, que a gente tem outros profissionais com outras formações contribuindo e fazendo apoio pedagógico. Por vezes até professores formados em áreas bem alheias às licenciaturas, mas que entendem como problema, né, a aprendizagem dos estudantes, como um problema deles, assim, enquanto docentes. Então, você vai ter professores da área farmácia, bioquímica, as engenharias aí, trabalhando junto aí com os profissionais e com os serviços do apoio pedagógico. Então, embora a gente use isso e traz muito forte por conta do PNAES, né, eu sou um defensor de que a gente deveria mudar o nome. E aí tenho dúvidas entre apoio educacional e apoio à aprendizagem e particularmente gosto do apoio educacional. Mas ainda seguindo com o apoio pedagógico, porque acho que a gente ainda não tem essa autonomia para mudar esses conceitos e esses termos, assim, eu penso o apoio pedagógico, assim, de maneira direta e indireta. E aí, bem para resumir, né? Direto quando a gente está falando nos estudantes, e indireto, por exemplo, quando a gente está falando dessas assessorias aos docentes, porque, no fundo, quando a gente está pensando a formação dos docentes, a gente está pensando lá, no fim, na aprendizagem dos estudantes, ou seja, de alguma maneira, fazer com que os estudantes aprendam. Outra forma indireta, né, já comentada, é a participação nos conselhos ou colegiados. Acho que as instituições têm nomes diferentes, mas todas elas têm conselhos aí que vão, de alguma maneira, regular as regras aí da graduação, por exemplo, ou seja, como os estudantes vão aprender, vão ser avaliados, e participar disso é uma maneira aí de exercer o apoio pedagógico de uma maneira indireta. E isso, eu penso o quão é importante, porque em várias pesquisas que a gente pode ir desde o Tinto, lá atrás, há 30 anos atrás, sobre evasão, há um dado que permanece até hoje, que os estudantes que aprendem evadem menos que os estudantes que não aprendem. Ou seja, se de uma maneira geral eu consigo fazer e ajudar com que eles aprendam, e aí tem aquela coisa do primeiro ano ser um pouco mais delicado, mas se eu consigo fazer com que esses estudantes aprendam, seja atuando junto com a formação de professores na assessoria, seja por meio dos colegiados discutindo flexibilizações de avaliações aí no primeiro semestre, no primeiro ano, etc. e tal. Seja fazendo apoio individual, conversando com o estudante, oficinas, eu estou, de alguma maneira, atuando aí um pouco nesse sentido, né? E aí, acho que, pensando ainda um pouco como resultado da tese, aí quase que querendo sugerir para quem também está nessa área, assim, na tese, o que eu percebi assim, como tendência para quem trabalha com apoio pedagógico. É uma tendência à busca por trabalhar em serviços multiprofissionais, então, nem todos, nem todas atuam já nesses tipos de serviço, mas é uma tendência, pelo menos, à busca, né? E aí eu digo até uma busca por uma certa interdisciplinaridade, ou seja, não é só o serviço ser composto por profissionais diferentes, e sim as dificuldades dos estudantes serem discutidas aí de forma coletiva, então algo mais interdisciplinar, e também a busca por parcerias, né? Acho que a Michele citou, percebeu isso também na tese dela, e aí eu acho que um ponto de parceria que pode ser muito bem explorado e que talvez contribua um pouco com essa nossa dificuldade de legitimação da área, que tem sim todas essas questões de gênero colocadas, mas acho que por meio de parcerias, e aí falando bem da minha experiência na Unifesp, assim, ao convidar professores para me ajudar nas oficinas, a me ajudar em cursos,
aos poucos eles vão entendendo um pouco também qual é a lógica do próprio serviço, qual é a lógica da assistência e da permanência estudantil. E aí, quando a gente vai para outras discussões em conselhos, colegiados, isso fica muito mais tranquilo do que quando todos os professores desconhecem do que a gente está falando, porque muitas vezes, às vezes, quando a gente vai discutir um caso pontual, ninguém sabe do que a gente está falando. A assistência estudantil é algo relativamente estranho para quem não é da área, seja pensando no apoio pedagógico ou qualquer uma das outras áreas. Então, acho que explorar essas parcerias, sabe, convidar professores, coordenações de cursos, colegiados, e aí, para a gente que é do apoio pedagógico, é convidar para a parte mesmo de fazer alguma atividade. Eu acho que é um grande potencial, assim. Então, é mais uma sugestão, acho que isso apareceu um pouco no meu doutorado, algumas instituições já estão explorando mais isso do que outras, mas acho que isso também é uma tendência, assim. Então, acho que era mais isso que eu queria ressaltar e fica à vontade aí, Michele, para comentar ou não. Tem a coisa do cargo genérico, né, dos tais, assim, e aí isso não é um dado da minha pesquisa, e aí pode ser já mais uma alucinação e das minhas reflexões. Mas eu sinto que cada vez mais os nossos cargos, do ponto de vista do setor federal, pelo menos, porque eu desconheço outros, eles têm ficado cada vez mais genéricos para permitir essa flexibilidade, toda essa discussão neoliberal de mudança do trabalho e tal. Então, assim, acho que o cargo de técnico em assuntos educacionais já foi uma primeira proposta de flexibilização, mas se a gente vai para essa última revisão que a gente teve alguns anos atrás, os cargos que permaneceram dentre os que não foram extintos, eles já ficaram com definições um pouco mais genéricas, né? Isso acho que permite as instituições poder colocar esses profissionais em setores diferentes, então isso dá para as instituições uma certa vantagem, mas ao mesmo tempo traz para as instituições profissionais que às vezes vão parar num lugar que a gente nem sabe o que está falando, como muitos de nós aí quando chegamos na assistência estudantil. Então, mas isso talvez seja mais delírio do que dados de pesquisa. Michele, está desligado o seu microfone. Desculpa. Eu queria só mostrar aqui a questão que eu falei da participação nas decisões institucionais, mas eu aproveitar essa última fala para você, que você fez, eu fico preocupada com a questão da terceirização dos serviços, né? Eu vejo muitas instituições, por exemplo, terceirizando o atendimento, as análises da assistente social, e aí você já perde essa possibilidade de atuação na equipe, né? Porque geralmente essa assistente social, ela recebe lá, faz esse contrato só para fazer as análises, né, dos formulários. Então, você já perde uma pessoa na equipe. Tem instituições terceirizando, por exemplo, o atendimento ou as primeiras entrevistas com os alunos de inclusão. Então, assim, eu penso que as instituições estão aderindo por conta dessa necessidade de atender os alunos, né? Mas eu fico muito preocupada dessa nossa adesão a essas propostas e a esse modelo de trabalho. Então, a gente também precisa ficar atento como isso vai se desenrolar. Porque... Michele, você está dando um spoiler da próxima aula, né? Que é sobre a terceirização mesmo, que a gente vai falar sobre. Mas eu fico pensando que isso vai, se continuar e se mantiver, a gente vai ter um perfil aí já mudando, né? Um perfil que a gente nem construiu ainda, já vai mudar. Pessoal, lá no terceiro capítulo da tese, isso que eu fiquei falando, mas não mostrei para vocês, são esses resultados aqui desses modelos de análise de regressão, em que eu peguei essas variáveis, deixa eu voltar aqui no quadro. Eu peguei essas variáveis aqui como fenômenos, então, o que explica a percepção de segurança na atuação,
o índice de percepção de dificuldade em aspectos específicos da atuação, a percepção de valorização institucional e a pluralidade de ações, né? Quais tipos de ações eu ofereço, né? Oficina, palestra, atendimento individual. E o que poderia explicar esses fenômenos? Então, como variáveis explicativas, a gente elegeu essas aqui. A existência de equipe multiprofissional, em qual a pró-reitoria ou instância esse serviço está vinculado, qual o nível de pós-graduação do profissional que está respondendo e a participação nas decisões institucionais. Então, aqui, colegiados, comissões, pesquisas. E aí a gente fez essa análise aqui, e por isso que eu fico falando da participação institucional, porque a gente tem outras variáveis explicativas que também aparecem em alguns dados, mas a participação institucional, a participação em decisões institucionais, foram as que mais apareceram. Então, por exemplo, aqui, quando a gente analisou a percepção de segurança para atuação no apoio pedagógico, as profissionais que indicaram participar de mais instâncias decisórias, elas se sentem mais seguras na sua atuação. Aqui é o índice de dificuldade média. Então, no que você se sente seguro para atuar? Então, aqui o que explicava? O sexo e a participação nas decisões institucionais, sendo que aqui, ó, de 0,22, a participação nas decisões institucionais ainda é uma variável com um poder explicativo maior do que o sexo. Então, essas tabelas estão lá no capítulo 3 e, por causa do meu recorte, eu não trouxe hoje. Mas a percepção de valorização institucional, por exemplo, os homens se sentem mais seguros, as profissionais que já estão mais velhas, né, e por isso têm mais experiência, se sentem mais, têm uma percepção de valorização institucional maior, mas a participação nas decisões institucionais, ela ainda tem um peso explicativo maior. Então, esse é um resultado que eu achei muito interessante, né? Quanto mais o profissional participa dessas instâncias, maior a percepção de segurança. A instituição que tem uma equipe multiprofissional, ela tem mais tipos de ações de apoio pedagógico, mas a participação em instâncias decisórias também aparece como variável explicativa. Então, eu acho muito bacana a gente também usar outras ferramentas para explicar aí a nossa realidade, o resultado do trabalho que a gente está feito. Eu acho, escrevi lá na tese, considero que essa questão da valorização institucional, ela passa necessariamente pela avaliação das nossas ações e pela apresentação em colegiados e nos conselhos da universidade da efetividade daquilo que a gente tem feito. É isso. Muito obrigada, mas a gente também vai falar de avaliação numa outra atividade. O Carlos vai brigar se falar de avaliação agora. Não, pode falar, Michele. Estou brincando, já tem é 7 minutos. Quero ver se... mas eu acho que a Michele comentou agora, né? A gente ainda vai ter um dia para falar sobre avaliação, ou quase como a não avaliação, e também ainda a próxima aula para falar também sobre a questão da terceirização aí do serviço público como um todo, não só específico da assistência estudantil, mas também para comentar um pouco de algumas experiências, acho que já tem acontecido, e que eu acho que talvez o momento da gente fazer reflexões aí, né, sem necessariamente já entrar no debate do que é bom, do que não é bom, mas assim, de refletir sobre essas experiências que já têm acontecido, e aí no próprio debate do que é a terceirização, etc e tal. Acho que eu só vou aproveitar e dar um recado agora, que oficialmente, na semana que vem, quarta-feira, nós não temos aula,
porque como o curso está hospedado na Unifesp, é o nosso congresso acadêmico, então a gente não pode ter uma atividade competindo com o congresso acadêmico. Então a gente volta com o curso daqui 2 semanas, e aí entrando na aula mesmo sobre o tema da terceirização, depois sobre as avaliações, e na última aula aí sobre a lei de cotas, aí os 10 anos, além de um fechamento do curso. Então, estamos caminhando aí para a última etapa, né, do curso, essas 3 fases, aí, essas 3 aulas que faltam, e só avisando que na semana que vem a gente não tem aula, mas para quem tiver interesse, coincidiu da gente fazer o relato sobre o projeto de extensão no Congresso da Unifesp na quarta-feira também, então não foi algo planejado. A diferença é que vai ser 2h30 e não às 4 horas, mas aí não é uma atividade do curso, é um convite para quem quiser participar. Vai ser pelo YouTube mesmo, a transmissão, para quem quiser acompanhar, vai ser das 2h30 às 4 horas, e a gente vai apresentar um pouco os dados aí do projeto do LAPS, desses 2, 3 anos aí em que a gente tem participado aqui juntamente. Se alguém tiver ainda alguma questão para a Michelle quiser fazer um fechamento, que eu acho que eu já dei os recados, é isso. Se não, oficialmente, até daqui 2 semanas. Quer fazer algum fechamento, Michelle? Não só a Aide comentou, é isso mesmo, as parcerias com docentes, mas é difícil, né, Aide? Não dá mais tempo de falar, mas é muito difícil a gente conseguir essa adesão e participação. Mas, como eu sempre digo, a gente tem que focar naqueles que pensam também sobre a permanência, valorizam, né, e não se desgastar tanto com os outros que não estão muito interessados. E concordo com o Olavo. Eu acho que, atendendo a essa condição aí de sobrevivência, né, as questões de assistência prioritária, a questão pedagógica passa a ser a mais urgente. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e qualquer coisa eu estou à disposição. É isso, gente. Obrigado. Até daqui 2 semanas, oficialmente. Então, tchau, tchau. Até mais.